nosso ouvinte e assinante do canal Multiprosa aqui na CDL-BH. Mais um episódio do Elas e Tal que está começando. Fico muito feliz com os nossos encontros. Eles sempre acontecem na hora certa, com a pessoa certa, porque é uma agenda tão difícil da gente conseguir. A minha, o estúdio do nosso convidado. E aí, quando a gente consegue conectar tudo, eu penso que essas conexões acontecem na hora certa. E foi assim hoje com a minha convidada, que é super especial e que eu já vou ler o currículo dela, porque ela também é engenheira. Eu amei saber que ela é engenheira. Ela é designer de joias, ela é criadora de conteúdo, de lifestyle, de moda, de arte, de gastronomia. Ela traz essas experiências, assim, conversar com ela, acompanhar o perfil dela, você fala assim, acho que a minha amiga é essa pessoa. E eu tive, assim, a honra de conseguir um espacinho na agenda da Paty Dias para vir aqui no Elas e Tal. Seja muito bem-vinda, Paty. Obrigada. Como você disse, tem a hora certa de todas as coisas. Eu já tinha recebido outros convites e Deus nos colocou aqui hoje com um bom propósito, eu tenho certeza. Ah, que maravilhosa. Seja super bem-vinda. E já vamos começar, assim, entendendo. Engenheira de formação, nunca exerceu. Como é que foi essa mexida aí para chegar onde que está hoje? Meu pai, que não se formou, ele construía imóveis para fazer patrimônio, para aluguel. E eu fiquei com aquilo, eu sou filha mais velha, era muito ligada a ele, o exemplo dele. Quantos filhos? São 3. 3. Eu sou a mais velha, a única mulher. Aham. Então, de uma certa forma, ninguém nunca me pediu, mas eu acho que eu fiz engenharia para agradar. Olha só. E eu agradei. Só que de cara, no primeiro período, no desenho técnico, na aula de desenho técnico, eu vi que era aquilo que eu gostava e o resto todo não me pertencia. Como eu passei no vestibular com 16 anos, Nossa, muito bom. eu não sabia o que eu sabia que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. Aham. Então eu preferi continuar. Eu acho que ser engenheira, mesmo se você não exercer, a gente comentou sobre isso. Sim. O engenheiro faz qualquer coisa Tudo. nessa vida, gente. Eu falo isso. Se você não sabe o que você vai fazer, os meus 2 sobrinhos fazem engenharia porque ela vai te dar uma base, assim, nem que seja de um raciocínio lógico, Sim. né? De você relacionar, de você Sim. enfrentar umas dificuldades, nem que seja uma integral, né? Sim. E aí depois as várias Sim. dificuldades dadas E como vários presidentes, vários governadores são engenheiros. Então, presidente de banco, né? realmente, é um curso que te abre a cabeça e eu gostei de ter feito. Mas o desenho técnico, eu já vi que eu gostava das matérias que tinham a ver com alguma forma de criação. Sim. Logo depois que eu terminei, eu fiz o técnico de decoração do INAP. Eu trabalhei com isso 10 anos, então já fui chegando no desenho de decoração e depois eu já cheguei no desenho das joias. Olha, Há 25 anos eu desenho joias exclusivas. é uma marca contemporâneas. sua? JoiasPD, @JoiasPD no Instagram. Então, a veia criativa sempre me acompanhou. E a engenharia estava muito dura, estava muito rígida, Aham, me colocando dentro desse quadrado. entendi. Então foi por isso que eu cheguei na joia. Entendi. Postando a joia, depois um dia chegou o Facebook, um dia chegou o Instagram. Postando a joia, um dia alguém te fala que você tem que virar a câmera para você. E eu comecei virando a câmera para mim para falar sobre joia. E daqui a pouco você começa a falar sobre outras coisas. A joia te levou Para o Instagram. Ok. Veio a pandemia, ninguém precisava de joia, só de pijama e de ficar na frente de uma tela. Eu já estava na tela, falando de joia. Eu tenho essa facilidade de comunicação. Eu sou muito curiosa, eu sou muito diversa nas minhas curiosidades, nos meus estudos, sou muito estudiosa. Então, naquele momento, eu fui a virada no Instagram. Eu fiz Durante a pandemia? Eu fiz 50 lives. Paty, como que a pandemia foi um marco na vida de muita gente? Sim. Já falei isso aqui várias vezes, né, Jade que tá aqui comigo todo dia. A gente fala muito disso porque eu preciso de respeitar, né, tudo que aconteceu, terrível. Mas, assim, como a gente precisou da pandemia para se reinventar, né, reencontrar, resgatar algumas coisas que estavam ali, né? E você agora confirma isso também. Sim. Então, naquele momento que ninguém precisava de joia, e eu já estava lá,
Então, eu convidei pessoas a fazer lives convidei médicos, quando o turismo começou a abrir, gente importante aqui do trade turístico, assuntos diversos. E naquele momento, o mundo digital, da influência digital, se abriu para mim. As pessoas se fidelizaram, confiaram. Eu acho que o influenciador digital é sobre confiança. Antes da pandemia também, aquele que só mostrava a carinha bonita, esse aí acabou. Eu acho que as pessoas ficaram mais críticas e ficaram mais exigentes quanto ao conteúdo que elas recebem. Sim. Então, nesse momento... Talvez ali tenha sido, assim, um conta-gotas, né? Assim, deixa eu ver do que eu gosto, deixa eu ver com quem que eu tenho... que eu me identifico, né? Assim. E aí, aqueles que souberam aproveitar, fidelizar, seguiram, né, nesse caminho. Eu acho que quem tinha um conteúdo prosseguiu e muito bem. Consistência. E quem só tinha uma carinha bonita... Ah, pois é. Exatamente. Eu acho que é um pouco isso mesmo que a gente vê. E assim, quando você tem 2 filhas, né? E quando você... Queria falar um pouco dessa história da criação, né? Quando você está criando. Quem é a sua persona, assim? Quem que você identifica? Essa mulher que vai em vários lugares, eu tenho uma fala... Peraí, quando eu tô criando o quê? A joia ou o conteúdo? As joias. Eu voltei nas joias porque aí eu quero chegar no conteúdo. Mas assim, essa sua parte de criação, quem é essa mulher? É a mulher contemporânea. Eu desenho joias há 25 anos e eu nunca desenhei uma joia para ficar guardada no cofre. Eu acho que a joia acompanha. A mulher que ama joia, e quase todas amam joias... Às vezes elas não descobriram ainda mais... Maridos, não deem o celular para a mulher no Dia das Mães. Olha, já tem uma propaganda aqui. Não dê celular, dê joias, tá? Mulher ama joia. Mulher ama joia. Então, agora eu acho que com os anos também... Antigamente, uma senhora ganhava na boda de prata um colar de pérolas e ela só tirava aquilo no dia da festa. Hoje a joia acompanha a mulher nos seus vários momentos do dia a dia. Inclusive a joia adotou novos suportes. Hoje tem joia na madeira, na resina, na prata. Tanto para reduzir o valor dela, quanto também para ela ficar mais contemporânea, usável, acompanhar todo tipo de programa, todo tipo de look, todo tipo de mulher. E as suas filhas usam? Amam. Amam. Amam joia. Ótimo. Os namorados e maridos sabem. Já vem com predicado, né? E aí, essa comunicação da joia. Eu queria falar agora da sua comunidade, né? Então, essa interface das suas joias com seus seguidores, com o lifestyle, porque assim... É o que você falou, eu consigo encaixar a joia no meu dia a dia porque eu identifiquei aquilo que combina comigo, que eu não preciso ficar trocando e vida que segue. Agora, trazer isso, assim, para aproximar a pessoa tem um limiar, né? Tem. E como é que foi isso, assim, para você encontrar a sua comunidade em cima disso? Tá. A minha primeira comunidade era sobre joias. O assunto era só esse. Após a pandemia, que eu abri o meu leque, eu acho que as pessoas me conheceram mais. Conheceram a pessoa por trás da design de joias. Hoje, a minha comunidade, eu acho que tem gente que nem liga pra joia. Ah, entendi. E eu tenho um outro Instagram separado, que é @joiaspd. Então eu falo, quem gosta só da joia e não gosta da Patrícia, vai pra lá. E aqui tem joia todo dia, porque faz parte da minha vida, é o meu trabalho também. Mas as pessoas que estão nesse meu Instagram, que é mais robusto, eles estão atrás do conteúdo e não da joia. E tem uma parte que você ainda não falou, tem 2 que eu quero chegar. Uma da arte, que eu amo, esse seu conteúdo de arte. Segue a parte, gente, que vocês vão entender que a gente não vai falar 1/10 aqui de tudo que ela conta, porque realmente tem muita coisa legal que você traz. A parte da arte que a gente ainda não falou, mas da parte empreendedora, que foi onde a gente se conectou. A parte é do SEMI, que é o Conselho de Mulheres Empreendedoras, na Seminas, e foi lá que a gente se conectou. O que você traz dessa mulher empreendedora aqui que a gente precisa de contar? Olha, Samara, eu acho engraçado que eu estava até relembrando, por coincidência,
um conteúdo que eu fui convidada para escrever um capítulo num livro sobre empreendedorismo e que falasse de alguma forma da minha história. Então tem que ter um título. O título do meu capítulo é Empreendedorismo pode ser aprendido? Olha, Então, eu acredito que pode ser ensinado e pode ser aprendido para quem já não nasceu com aquela veiazinha. Embora eu acho que quando você já tem essa veia empreendedora, vai fluir mais rápido. E você vê numa criança. quando Isso. tem. Aham. Eu mesmo, meu pai tinha uma empresa grande quando eu era criança. Na hora do lanche, eu ia com minhas primas vender gelatina, vender arroz doce. Eu era muito pequena. Aham. Então, assim, aquelas festinhas de escola, a rifa da Rainha da Pipoca, todo ano era rainha, porque eu vendia. Eu ia pra rua, eu moro na Pampulha desde criança, e lá sempre foi, mais ainda antigamente, você batia campainha, os vizinhos são lá como se fosse uma grande família. Eu vendia muito, então essa coisa, esse movimento Ele é nato. sempre existiu em mim. Mas eu tenho 2 filhas. Meu marido também tem essa veia muito empreendedora. E a gente sempre falou isso com as nossas filhas, desde criança. Então, assim, dinheiro a gente conversa em casa. Trabalho tem que começar na minha casa, tem que começar cedo. 19 anos já todo mundo trabalhando e estudando. Então, assim, eu acho que você ensina e eu acho que isso é aprendido. Então, isso veio desde a minha infância. E você passa isso para suas filhas, que é maravilhoso. Eu também aprendi muito isso e acho que é fundamental. Tento mostrar para os meus filhos, né, assim, como trabalho, a importância do trabalho, a importância do dinheiro, não assim, só pelo dinheiro. Né? De onde que ele veio. De onde que ele veio, né? O que a gente consegue, que ele proporciona pra gente, mas não assim, num sentido de cobrança, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande de ensinar E eu isso acho, pras inclusive, crianças. que essa nova geração que já nasceu com o telefone Sim, na mão, o Instagram é um mundo de pessoas perfeitas, de sim, caras perfeitas, de vidas perfeitas. De onde que... Primeiro que a gente não sabe se é verdade. claro, que é um recorte. Aquilo ali é uma vida editada, um recorte. E segundo, para uma criança que já nasce com isso na frente, de onde veio isso? Então, eu acho que nós, pais, temos uma obrigação de falar com os nossos filhos de onde que a gente veio, aonde que a gente chegou, as dificuldades do percurso, levar os nossos filhos nas nossas empresas, que eles conheçam a nossa rotina. Exato. Eu acho que é a gente que forma o empreendedor dentro de casa. E se a gente valoriza o nosso trabalho, nós estamos falando como empreendedoras, né? Sim, Se você valoriza o seu trabalho e mostra isso para o seu filho com honra, ele vai receber isso numa veia. sim, sim. E às vezes eu vejo os pais dando muito dinheiro, dando muita liberdade, dando muito tudo, esquecendo de falar como que consegue chegar nisso. Sim, sim. Você fala uma coisa bonita, assim, que a gente precisa de pensar com honra, né? Honra. Essa palavra na minha vida, ela existe muitas vezes, não aleatoriamente, que eu acho que tem umas palavras que são tão preciosas. Sim. Gratidão, uma palavra preciosa, toda é gratidão. Aham. Gratidão. Gratidão é uma coisa que você tá grato ao universo, a Deus, a vida. Gratidão. Gratidão porque você me deu um bombom. Então, honra é uma palavra muito importante para sua família, para o seu trabalho, para os seus valores. Então, eu uso essa palavra com muita força. Exatamente. Engraçado, que a gente ia entrar no mundo do roteiro, vocês perceberam, né? Já era. O que eu vim fazer aqui mesmo? Não, eu desisti, assim, eu não vou fazer mais, sabe? Eu não vou fazer porque a gente não consegue seguir. Mas é o que eu falo, as respostas levam a gente a outros lugares que é lá que a gente precisa de ir. Também, assim, me abro muito para que seja feita uma palavra, né, que edifique as pessoas que estão vendo, que construa, né, que assim, por que eu tô falando isso? A pergunta agora era para mulheres que estão começando no empreendedorismo, né, e você me trouxe o exemplo das suas filhas, né, então eu imagino que você passa isso para elas, para os meios, né, que você tá com outras mulheres. Sim. Certamente é esse caminho, né?
Você quer que eu dê um conselho para quem tá começando? Não, eu ia te perguntar como que foi a sua trajetória, que assim, você entendeu que você era empreendedora e aí, por exemplo, no SEMI, a gente tem muitas oportunidades de troca, que Sim. são riquíssimas, Sim. riquíssimas, né? E eu imagino que você tenha esse momento de troca com outros também. Como que você faz isso, Sim. né? Além das suas filhas, claro, né? Sim. Bom, no SEMI, quem me convidou foi a presidente Adriana Macena, que é uma líder Querida. maravilhosa, uma líder inspiradora. E eu gosto tanto dela que ela me convidou. Eu não queria ir, eu só fui porque foi ela que me convidou. Eu falei assim, detesto esse negócio de almocinho de mulher, gente, tanta coisa para fazer. Juro que eu achei que era isso. Enfim, eu cheguei lá, eu encontrei uma trilha de conhecimento, encontrei mulheres querendo fazer negócios, interligar os seus negócios. Então, é um lugar que eu me coloco com muita facilidade, que tá todo mundo ali querendo realmente prosperar no que faz, dizer o que faz. Sim. Então, é um bom espaço. Então, eu acho que sempre quando a gente se apresenta, eu acho que você se apresenta junto com o que você faz. Sim, exatamente. Então, você é um todo, né? Você não é uma casca e quando você tira essa roupa que você é outra pessoa, você é o que você representa. Você representa o que você é em todos os sentidos. É. E você traz isso, muito, muito dessa sua verdade nesses encontros que a gente tem. E aí agora eu quero que você me conte um pouco da arte, como que a arte entra também. Claro que está conectada com as joias, com a engenharia, né? Eu tenho uma relação com a arte super boa, assim, também. Meu pai foi marchar a vida inteira, então eu herdei isso dele, né? E sempre que eu vou no museu, e hoje que eu levo as crianças no museu, dentro, fora, numa exposição, enfim, que eu vejo uma obra de arte, eu falo que privilégio eu saber o que é isso. Exatamente. Comigo, né? Isso fazer parte, assim, da minha vida. E eu acho que você tem isso também muito forte. Tenho. Então, eu sempre gostei de tudo que fosse criativo, tudo que fosse belo. Eu desenho bem, eu pinto porcelana. Eu tenho essa veia desde criança. E vem dos meus pais. Meu pai tem um pouco disso, minha mãe também. Mas a história minha e do meu marido na arte começou pela veia empreendedora dele. Há 20 anos, a gente já tinha alguns casais da nossa idade colecionando arte. E eles estavam muito envolvidos, os amigos da gente, antes da gente. Aí meu marido, com a veia empreendedora, falou assim, eu tenho X. Virou para um galerista, que é o Manuel Macedo. Adoro. De confiança, um cara de uma história. De uma história em Belo Horizonte. Falou assim, eu tenho tanto. Eu vou, então, acreditar que isso aqui vai andar e você vai me assinar aqui em dólar. Vai fazer um contrato comigo que em dólar, se tudo isso, se eu quiser vender, você vai me comprar pelo preço que eu paguei em dólar. O Manuel, assino agora, em dólar. Tá, assim. Que ano, Paty, que a gente tem? 20 anos, 2005. Resultado, o Manuel vai hoje lá em casa e fala assim, Maurício, cadê nosso contrato? Eu quero te devolver os dólares. Resultado, além da valorização da arte, ser uma valorização consistente, desde que você compre e se envolva com gente séria, a gente se apaixonou. Então virou um tema na nossa vida, deu uma virada. As pessoas que você conhece são pessoas inteligentes, são pessoas finas, você frequenta a casa, você vai a feiras, você arruma um assunto. Eu tenho um casamento muito longo, estou com meu marido há 43 anos. Muito tempo. Então, quando muda o repertório de um relacionamento tão longo, é bom. Aconteceu a mesma coisa agora. Há 5 anos, a gente criou uma casa de Ouro Preto que transformou a nossa vida. Conheci pessoas, é uma outra programação cultural, é um outro assunto. Essas pessoas não falam de nada do meu meio aqui de Belo Horizonte. Então, é enriquecedor quando você não sai da rota, que a rota do casamento está lá, né? Mas quando você abre ramificações que trazem benefícios até para o seu relacionamento. Sem dúvida. É difícil, né, assim, manter o casamento, né? A gente fala lá em casa, assim, os dois têm que querer muito. Tem que querer muito e fazer muito esforço. E trazer uma coisa interessante para dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, pode ser um esforço válido. Sim. E mais uma vez, a gente coloca esse compromisso, essa responsabilidade,
essa autoridade, esse conhecimento das nossas filhas. Elas vão com a gente nos museus, elas vão, amam, não sei. Vão continuar, também não sei. Mas elas vão, elas sabem o valor, elas respeitam. Então, acho importante. Estão construindo o caminho, né? Sim. Ô, Paty, assim, quanta inspiração. Eu acho que, assim, trazer a arte para o centro, eu faço muita questão. Tem uma história que eu estava com os meninos em Portugal, e a gente no museu, e eu com os 4, você pensa, e eu queria ir, era uma exposição, outro dia eu contei essa história, era uma exposição das trocas de carta do Miró com Calder. Maravilhosa. Na Fundação Serralves, em Porto. E as crianças fazendo uma confusão, e eu, gente, olha, vem ver o colorido, vem ver, tentando, né? E aí uma mulher me chamou do museu. Falei, ela vai me expulsar daqui, né, agora, assim. E a Fundação Serralves, ela lembra muito Inhotim, aberto, eu conheço, né? Lindo, assim. E os jardins muito legais. Eu falei, nossa, ela vai me tirar daqui, que vexame. Aí ela falou assim, eu tô vendo que você gosta, que você tá interessada, e os seus filhos, né, eu falei, são meus filhos, eu estava com 2 sobrinhos. E ela falou assim, então se você gosta, a melhor coisa que você pode fazer é trazê-los, deixa eles aproveitar. Eu falei, gente, isso é educação para arte. Ela falou, deixa eles, é claro que não deixa pôr a mão e tudo. Ela me chamou a atenção do que ela precisava, mas ela ainda me ensinou que daquela forma que eu proporcionando aquilo para eles, eu estava ensinando. E também tem a forma mesmo, que, por exemplo, eu fui levar minhas filhas ao Louvre, já indo com elas para Paris antes. Eu não vou levar uma criança para o Louvre antes que a Mona Lisa. Sinceramente, eu não vou perder meu tempo nem meu dinheiro. E, às vezes, um início mal conduzido dos seus filhos da arte. Entre aspas. Ai, né? detesto o museu, um museu enorme. Não, elas foram para o Louvre, deve ter 3 anos, sabe? Então, você pode levar primeiro no museu aberto, no museu que tem jardim, no museu que tem coisas coloridas, interativas. Vai fazendo o ciclo que produz interesse real. E não fica lá. Aí eu levei filhos no Louvre, no d'Orsay, no Rodin. Pra quê? Quer falar o quê pra quem? Sabe? Sim, sem dúvida alguma. E me conta, então, essa também é minha trilha. Que bom, porque eu tenho que me inspirar em pessoas, né? Que fazem diferença. E eu sempre falei, a Paty, com essa coisa de arte, a gente ainda tem que se conectar. Depois, fora daqui, eu vou fazer um apêndice assim com você, porque eu acho que é muito válido, sim. E daqui para frente, quais são os planos? Hoje ela me contou também, né, que agora é vó, super recente, tá orgulhosa. Você se vê nesse lugar de vó, Paty? Nossa, nasci para isso. Ah, que delícia! Para minha família, é a coisa mais importante da minha vida. Eu acho que devia ser da vida de todo mundo, que optou por filhos ou não, mas enfim, a célula. É o que te faz querer trabalhar, melhorar de vida, trocar de casa. Eu acho que é quando você tem um propósito de família. Então, como eu sou cristã, como eu acredito no casamento, então você vê uma filha que se casou, que está fazendo a família dela. Então, isso para mim é uma continuação do ciclo das coisas que eu acredito. Então, eu fico feliz. Que lindo. Desejo para minha outra filha o mesmo. E para o filho de todo mundo. Claro, né? Sem dúvida. E o que vem de projeto daqui para frente? Olha, eu estou com o meu trabalho como influenciadora crescendo muito, sendo reconhecido. E eu falo para a maioria, tá? Meu Instagram é aberto para todos que queiram chegar. Mas tem um público que é uma mulher madura, que quer viver com estilo, com autenticidade e com propósito. Eu acho que não é porque que a gente vai envelhecendo que a gente tem que ficar na gaveta esperando o dia chegar. Eu não tô nessa. Então... mas não tá mesmo. É o que menos... Não, essa, gente, não foi uma pauta. Não, nem passou na minha cabeça, porque a Paty tem tanta informação. Eu não perguntei nem metade, não segui o roteiro, vocês viram, né? Mas não foi uma pauta. Hora nenhuma pensei que a gente pudesse falar, né? De envelhecer, de menopausa, não era. Era tanto que você se inspira... né, o tanto que você traz esse lifestyle para a sua realidade, que realmente é maravilhoso. Então, tem projetos lindos vindo também. Então, assim, eu me sinto jovem dentro da minha idade. Não tô com vontade de ser gatinha, nem de ser velhinha, também não. Não vou deixar cabelo branco, também não. Mas também não vou ficar com roupinha de cocotinha, também não.
Então, sei muito bem o meu lugar, mas eu tô me sentindo jovem. Aqui dentro tá super jovem. Então, me visto para acompanhar esse meu espírito. E eu quero propor para você que me segue essa transformação na sua vida. Eu acho que a mulher é responsável pela transformação da vida dela e mais a da família e a da casa. Então, é isso que eu proponho para você que está comigo todos os dias. No @PatiDias_PD. A pessoa vem pronta, nem precisou de eu pedir. Sigam a Paty, brigadíssimo por ter acompanhado, a gente espera que vocês tenham adorado e um beijo.